Olá! Hoje iremos falar sobre câncer de próstata. O nosso grupo é composto pela Esther Areia, Euler Queiroz e por mim, Giovana Mafra. Vamos começar com a introdução. O câncer de próstata é uma doença crônica não transmissível de altíssima prevalência e, na população masculina, é o segundo tipo de câncer mais prevalente. Assim, uma das grandes dificuldades diagnósticas e de tratamento precoce é o baixo acesso dos homens à atenção primária, seja por falta de conhecimento ou preconceito. A próstata é uma glândula secretora do sistema reprodutor masculino localizada anteriormente ao reto, classicamente caracterizada como sendo do tamanho de uma noz, com dimensões de aproximadamente 3 cm de comprimento, 4 cm de largura e 2 cm de profundidade antero-posterior. O líquido prostático atua na alcalinização da vagina e também possivelmente dos demais líquidos seminais. Agora falando sobre a caracterização desse câncer, ele apresenta uma evolução insidiosa. Nos estágios iniciais ele vai ser assintomático e conforme avança, os sintomas vão começar a aparecer. Lá por perto dos estágios finais, Sendo eles dificuldade para urinar, e aí quando urina é pouco, o que vai causar um quadro de poliúria, urinar várias vezes ao dia, hematúria, hemospermia, disúria e dor durante a ejaculação. Continuando, nós temos aqui os fatores de risco, como a idade acima dos 50 anos, o histórico familiar, a etnia apresentando incidência maior em negros. Uma dieta com frutas vegetais ricos em carotenoides e leguminosos está associada a efeito protetor. Temos também como fatores de risco o consumo excessivo de álcool, tabagismo e a vasectomia. Agora falando um pouco sobre a patologia, a maior parte das neoplasias de próstata são do tipo adenocarcinoma, sendo 95% dos casos, podendo existir ainda sarcoma, carcinomas epidermoides e de células transicionais, porém muito raros. O processo destrutivo do carcinoma leva à ruptura da arquitetura normal prostática. Isso é responsável pela liberação na corrente sanguínea de uma proteína específica produzida na próstata, o antígeno prostático específico. E a disseminação pode ocorrer por invasão local, via linfática ou hematogênica. Sobre o diagnóstico, a gente tem que o screening e a detecção precoce têm um objetivo em comum, que é a diminuição da mortalidade e melhoria da qualidade de vida dos pacientes com esse câncer. No screening, aplica-se o rastreio em uma população assintomática, geralmente por iniciativas governamentais. Assintomáticas, mas de risco. Na detecção precoce, diferentemente, a gente vai avaliar individualmente os pacientes para determinar a investigação do câncer de próstata. O rastreio desse câncer é um assunto assim, bem controverso, porque existem debates com opiniões bem distintas, principalmente em relação ao excessivo aumento diagnóstico e terapêutico. E a Sociedade Europeia de Urologia recomenda a detecção precoce baseada numa estratégia risco-orientada de forma individualizada, devendo ser oferecida para homens bem informados, com boa performance e status e expectativa de vida de no mínimo 10 a 15 anos. E o rastreio precoce de antígeno prostático específico, que é o chamado PSA, deverá ser oferecido para homens com elevado risco de câncer de próstata, que inclui homens maiores de 50 anos, mais velhos que 50 anos, os mais velhos que 45 anos e com histórico familiar, afro-americanos. E a estratégia risco-orientada poderá ser considerada, devendo ser realizada a cada 2 anos para pacientes sob riscos inicialmente ou postergado até 8 anos para aqueles que não têm risco. A idade para a interrupção desse rastreio do câncer deve ser influenciada pela expectativa de vida e pela performance em status, segundo esse protocolo, E homens com expectativa menor que 15 anos de vida não apresentam benefício, segundo grandes estudos nessa área. E
como é que a gente vai realmente fazer esse diagnóstico? A gente faz o diagnóstico por meio da pesquisa histopatológica de espécimes prostáticos, os quais podem ser obtidos pelo uso de agulhas finas ou pela ressecção transuretral da próstata. Caso haja uma suspeita clínica pelo toque retal alterado, elevação do antígeno prostático específico ou ambos, o procedimento ele deve ser a realização da biópsia transretal. A gente tem que ressaltar que essa biópsia é um procedimento bem invasivo e com alto índice de complicações. A gente vai poder ter aí problemas como hematúria, com persistência de até 7 dias, hematospermia, internação hospitalar e retenção urinária aguda. Agora, sobre o estadiamento e os principais marcadores moleculares. Então, a classificação do câncer de próstata, ela segue o sistema TNM, que é a classificação de tumores malignos, e é o TNM de 2002, né? Histologicamente, a forma mais utilizada para estadiar esse adenocarcinoma é o score de Gleason. E esse sistema ele é graduado de 2, que é o menos agressivo, a 10, que é o mais agressivo, através do toque retal, dosagem do PSA e a cintilografia óssea. Aí a gente vai obter a extensão primária do câncer de próstata. Destaca-se que no adenocarcinoma de próstata há a possibilidade de existência de metástase à distância. Então, nesse cenário, os pacientes eles podem ser classificados em baixo, médio e alto risco, de acordo com os dados obtidos por meio da biópsia, ou pela dosagem de PSA, o score de Gleason e critérios de biópsia. E sobre os principais marcadores moleculares. A gente vai ter a fosfatase ácida, que é foi o primeiro marcador utilizado em câncer de próstata. Todavia, a sua utilidade é limitada, visto que, mesmo após a remoção cirúrgica da próstata, níveis séricos desse marcador ainda podem ser detectados. Além disso, pode ser alterado por diversos tipos de neoplasias, doenças renais, ósseas e esqueléticas. Então, após a descoberta do antígeno prostático especial PSA, o uso clínico do PAP ele tornou-se bem questionável. E o PSA é produzido principalmente pelo tecido prostático. O ensaio mais utilizado para a determinação do PSA utiliza anticorpos monoclonais. Então, sobre o câncer de próstata no Brasil, constata-se que é o segundo mais comum entre os homens, perdendo aí apenas para o câncer de pele não melanoma. Quando são considerados valores absolutos, né, de ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum também. Destaca-se que tem maior taxa em países desenvolvidos em comparação aos em desenvolvimento. E é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos mundiais ocorrem a partir dos 65 anos. Possíveis causas do aumento de casos no Brasil, né, é a evolução dos métodos diagnósticos, melhoria dos sistemas de informação e aumento da expectativa de vida. Vamos continuar a apresentação falando sobre o tratamento em relação ao câncer de próstata. A primeira opção de tratamento que nós temos para pacientes com expectativa de vida superior a 5 anos e que não tem contraindicação cirúrgica é a prostatectomia radical, que basicamente é a remoção da glândula prostática ou da próstata, glândula ali que faz parte do sistema reprodutor masculino e que é muito importante ali para produzir o líquido seminal. Além de remover a glândula prostática, que vai estar com um tumor, nós vamos ali remover também alguns tecidos que são subjacentes, como as vesículas seminais, e também alguns gânglios linfáticos que estão próximos ali à glândula prostática. Inclusive, nessa cirurgia, ela pode remover tanto toda a glândula prostática,
que é a prostatectomia radical, ou uma prostatectomia simples, que remove ali somente parte da glândula prostática que contém um tumor. Inclusive, quando tem só essa prostatectomia simples, nós vamos ali ter que combinar essa cirurgia juntamente com o tratamento ali de hormonioterapia e também tratamento com radioterapia, visando ali eliminar possíveis células cancerígenas ou impedir o crescimento delas para que não aconteça metástase, fazendo a radioterapia. Tudo bem? Basicamente, essa prostatectomia radical, ela vai atuar ali no cancro da próstata que vai estar localizado. Geralmente, quando o cancro da próstata está localmente avançado, por exemplo, em que o tumor já progrediu até a cápsula da próstata, ou de tecidos subjacentes, nós vamos fazer essa cirurgia de prostatectomia radical. Ou quando também o cancro da próstata está metastizado, ou seja, é quando se houve metastização e ela for pouco volumosa e limitada ali somente aos gânglios linfáticos. Quando não está limitada somente aos tecidos subjacentes, como as vesículas seminais e também os gânglios linfáticos próximos, nós temos que ter outras opções de tratamento, porque somente a prostatectomia vai ser ali a remoção da glândula prostática não vai ser suficiente, né? Porque já houve metástase mais do que dos tecidos subjacentes. Aí tem que fazer outras formas de tratamento que nós temos. Tem a utilização, por exemplo, ali de anticorpos monoclonais, que são anticorpos ali provenientes de um único clone de linfócitos B que se ligam ao epítopo específico, epítopo específico antigênico. Eles vão atuar ali, basicamente, os anticorpos monoclonais de diferentes maneiras. Como vocês podem observar na imagem aí, estimulando a resposta imunológica de uma pessoa contra as células cancerígenas, onde essas células ali imunológicas vão se ligar às células cancerígenas e vão agir ali como um marcador para o sistema imunológico do corpo destruí-las. Outra forma de atuação também é aumentar a resposta imunológica, de forma que eles vão ali atacar as células do sistema imunológico que funcionam ali como inibidores de controle imunológico. Aí vai aumentar o sistema imunológico para fazer um ataque às células cancerígenas. Outra forma de ação também é bloquear os antígenos das células cancerígenas, fazendo com que o tumor pare de crescer. Se o tumor não cresce, não tem metástase, e nós podemos ali eliminar as células cancerígenas. Alguns exemplos que nós temos ali de utilização de anticorpos monoclonais é o rituximab, bevacizumab e o trastuzumab. São anticorpos aí muito utilizados no tratamento de cânceres. Outra forma de tratamento que nós temos em relação ao câncer de próstata, que é muito utilizado mesmo, inclusive, após algumas cirurgias, como, por exemplo, a prostatectomia radical, prostatectomia simples, não remove totalmente o tumor, ela é muito utilizada. Basicamente, esse tratamento radioterápico, ele vai utilizar ali radiações ionizantes para destruir as células cancerígenas ou também inibir o crescimento dessas células que formaram ali o tumor, né? Principalmente tumores ali de baixo grau, que estão contidos ali na glândula prostática. Inclusive, as taxas de cura para homens com esse tipo de câncer são aproximadamente as mesmas para aqueles que fizeram ali a prostatectomia radical, que é aquela cirurgia que removeu totalmente a glândula. Então, esse tratamento também seria uma forma ali de dar uma qualidade de vida melhor para o paciente, também ter um bom prognóstico, assim como a cirurgia. Outra coisa também que é utilizada bastante esse tratamento é para tratar tumores ali que não foram completamente removidos ou que recidivaram após a cirurgia, né? Voltaram a ter um crescimento ali, pode acontecer metástase também. A radioterapia também pode ser combinada após a cirurgia também, como opção de tratamento. Outra forma também de tratamento que a radioterapia é utilizada é para tratar o câncer avançado e manter a doença sob o controle durante o maior tempo possível, prevenindo ou aliviando os sintomas, né? Quando o câncer está bem avançado. Essas são as principais formas de tratamento que nós temos em relação ao câncer de próstata. Nós temos alguns efeitos colaterais, incontinência urinária, nós temos problemas de ereção e também problemas intestinais podem ser causados pelo tratamento aí da radioterapia. Mas nós temos outros tratamentos, que é como hormonioterapia, tem uma vacina que foi desenvolvida para o tratamento de câncer de próstata, mas essa vacina ainda ela não é um tratamento ainda possível para todos, mas a radioterapia, a prostatectomia radical,
são as principais formas de tratamento.